não sei como fazer. Acho que assim, puta, ficar olhando pra minha cara assim de perto não é uma coisa agradável que vai ficar no vídeo, mas enfim. Tô no trânsito da Castelo aqui, tô em Barueri, precisamente do meu lado direito está Alphaville, estou passando pela placa de quilômetro 22, bem no fervo, bem naquele pedaço da reforma ainda. O sentido São Paulo já foi resolvido. O problema mesmo está sendo no sentido interior. E eu estou indo para Mairink, para o meu cliente lá em Mairink. E aí eu resolvi dar uma abrida aqui. Eu já falei desse assunto, eu não sei se eu vou publicar, mas vamos usar o tempo e a minha cabeça ficar em funcionamento. Tempos complicados. 2024. A gente teve períodos da nossa história, não estou falando só de Brasil, mas o Brasil não está fora do eixo do mundo e da humanidade, não tem nada de diferente aqui que nos deixe melhores ou muito piores do que qualquer um. Alguns pontos nos deixam melhores, poucos, na minha opinião, e alguns pontos nos deixam bem piores, também poucos, em relação ao resto do mundo, que aí é um contexto de particularidade que tem a ver com contexto histórico e tudo mais. Eu tenho me assustado com o fenômeno da religião. Como isso cresceu, como isso se tornou uma coisa forte no mundo, e no Brasil eu consigo enxergar porque eu estou aqui. Eu já tive passageiro aqui fazendo Uber que falava que a Covid era um castigo de Deus, porque naquele carnaval uma escola de samba encenou na avenida o diabo derrotando Jesus. Isso é assustador. Não é assustador a mitologia do diabo vencendo Jesus. Isso é uma mitologia. E a encenação nem era essa. A encenação, depois o suposto Jesus vencia, mas é ofensivo. Bom, carnaval, né, cara? Carnaval é a festa mundana, né? Que aliás sempre foi, mesmo antes da religiosidade. Mas é assustador como as pessoas comuns se tornaram estranhas. Aos domingos, domingo passado eu fiz Uber das 7 da manhã até meio-dia e pouco. Uber e Lalamove, né? E como as pessoas são religiosas. Domingo é o dia da igreja, né, cara? Então você leva e traz gente para todos os lados. E é essa conversa. Graças a Jesus, ainda bem que Deus me livrou disso. E eu não sei, sabe por que eu penso que isso é assustador para mim? Porque não se trata do contexto religioso em si, da coisa interna da pessoa. Se trata de uma muleta de salvação que deixa as pessoas cada dia mais conformadas. E isso é muito interessante para uma minoria dominante que deixa tudo mais fácil e tranquilo. Talvez eu mesmo, na minha posição profissional, por exemplo, me aproveite disso.
tire vantagem disso. As pessoas trabalham mais quietinhas para no fim do mês tirar R$1.000 líquido de pagamento e sustentar 2, 3 filhos, aluguel e todas as agruras que a vida traz. Então, mas houve uma evolução desta ala, desta linha, principalmente na linha evangélica, que é algo realmente que a gente olha com preocupação. Porque qual que é o meu problema? O meu problema é que, como a religião tem como, na minha opinião, principal característica de fazer não contestar os dogmas, não, isso não pode ser discutido, isso não pode ser duvidado, isso não pode ser... Isso não é da capacidade humana de entendimento. Isso é assim porque é assim. Opa, tem um mano aqui grudado na minha bunda. Gosto disso. Vai lá, Fiat. E não, realmente eu não estou muito rápido, mas para uma estrada com chuva, tá, realmente não me sinto seguro mesmo com o carro em completas condições. Então, assim, isso formata a geometria do pensamento das pessoas como um todo de uma forma a ser muito mais fácil dominar. Não conteste. Religião é uma questão de base hierárquica. A hierarquia do seu líder religioso abaixo da hierarquia do Todo-Poderoso. Isso é simples. E aí a gente se preocupa porque uma das coisas que fez a gente evoluir muito mais rapidamente foi sempre contestar. Contestar no sentido de eu não entendi, eu vou pesquisar melhor, eu vou olhar melhor. Eu vou tentar entender melhor. E essa geometria de pensamento que as religiões trazem, ela formata a cabeça das pessoas de uma forma que é muito mais fácil a dominação, a não contestação, a aceitação como um preceito divino. Vamos deixar claro, já faz tempo que é fácil entender que religião tem pouco a ver hoje com os contextos de viver bem em sociedade, contribuir com o todo e evoluir com o todo. Mas as nossas principais conquistas na linha do pensamento e na linha do progresso, até tecnológico, das modernizações dos sistemas e do entendimento da vida em sociedade, sempre foram fruto de você contestar, de você falar, não, essa parte aqui, cara, não acontece. Sabe por que eu falo isso? Porque a própria religião, nas suas segmentações, o próprio cristianismo, porque você pode englobar hoje a coisa das religiões abraâmicas, cuja base vem do Velho Testamento, do primeiro profeta, Abraão. Depois você tem a divisão disso entre o judaísmo, a mais antiga, depois o cristianismo e depois o islamismo. Maomé vem depois de Jesus. E
No cristianismo você tem, até nas outras também, existem linhas de entendimento do judaísmo diferentes. É claro, cara, trata-se de entendimento de escrituras antigas. Então, a gente vai entendendo da forma que a gente quer entender. Mas o cristianismo apresenta isso. Eu sei que também existem linhas islâmicas de entendimentos e ações diferentes. Vamos deixar claro que o problema são os extremos, não no islamismo, em qualquer religião. Um extremista cristão é alguém extremamente perigoso. Voltando, o que eu quero dizer é que a gente está perdendo a chance, está desacelerando os processos evolutivos de pensamento. E quando a linha religiosa invade camadas de poder políticas, invade não, né? Conquista. Ainda vivemos numa democracia. E traz essas suas normas de costume para a política, para a regulamentação de que seus comportamentos sejam isso ou aquilo, torna ao Estado a administração sempre muito mais difícil. Nós elegemos um presidente de esquerda por pouco, centro-esquerda, muito mais para o centro do que para a esquerda. O Lula, a pessoa, o Luiz Inácio, ele é um cara conservador. Mas a linha de governança dele é uma linha mais próxima de um socialismo, da intervenção do Estado para diminuição da desigualdade social. Ponto. Está ficando perigoso demais. Porque quando o passageiro aqui já está acreditando em linhas de que nós estamos sendo punidos por Deus, isso aconteceu quando surgiu a AIDS. As linhas espíritas, kardecistas, que para mim é das religiões mais modernas. É do século XIX o surgimento dessa doutrina religiosa. Já admitia, e eu me lembro disso porque na época eu era um praticante, já admitia que, por exemplo, a AIDS era uma espécie de punição pelo comportamento degenerado da população. Isso já traz um pensamento de preocupação. Porque traz conformismo, porque traz travamento. Daqui para cá é dogma divino. Gente, Newton, um dos maiores gênios da humanidade, foi um cara que disse: eu entendi no mundo físico tudo que dá para entender. A partir daqui é Deus. E depois dele, tantas outras coisas, como Einstein e todos os depois, durante e até muitos antes, descobriram muito mais coisa. Darwin, que é contestado até hoje. E o problema não é contestar. O problema é travar. Porque uma comunidade liderada por alguém que ensina a eles que evolução
não existe, faz com que todos eles sejam coibidos a continuar contestando, verificando. Darwin era um cara de família tradicional, de família de dinheiro. Ele não teve uma motivação antirreligiosa para ir fazer os estudos dele. Ele teve uma motivação científica e foi entendendo, foi fazendo, foi escrevendo, e isso fez sentido. E o problema é esse. O científico, o contexto científico moderno, ele não fala que é assim. O contexto científico moderno, ele fala, é possível que seja assim. O contexto científico, ele não tem problema em dizer isso estava errado e agora nós descobrimos, entendemos, porque veio uma nova tecnologia, veio uma nova forma de conseguir captar isso. Isso me agrada muito. A primeira premissa é admitir que, caso alguma nova coisa seja descoberta, comprovada cientificamente, nós mudaremos os nossos conceitos. Ponto. E nenhuma religião admite isso. E isso, para mim, é uma falha venal. Isso, para mim, é o que nos tira do contexto de animais irracionais. A admissão de que pode-se estar errado nos separa do mundo animal irracional. Se não, passa a ser dogma, passa a ser instinto. Eu não digo que a religião faz mal, mas se a sua religião for forçada a mim, ela me fará mal. Porque ela me fará parar de duvidar. E vamos lá, a gente já tem condição suficiente para entender que agir corretamente, que ajudar as outras pessoas, que tentar diminuir as desigualdades, que tentar levar as pessoas a praticar caridade, a ajudar o próximo, enfim, isso já é uma máxima da humanidade há muito tempo. Nós não precisamos mais que a religião nos imponha esta necessidade. E quando nós entramos na linha de impor a religiosidade ou o valor moral que a sua religião traz, nós estamos voltando, porque assim, já falei sobre isso, não tiro o mérito das religiões, porque enquanto você não entende, ela te leva a fazer sem pensar. Mas a partir do momento em que você entende, eu não preciso que um pastor, um padre, um rabino, um ayatolá me informe a próxima norma de conduta, saber como eu devo agir em sociedade, para eu saber que eu preciso ajudar as pessoas. Nossa, tem um Zé Ruela aqui que está na pista do meio. Ele não está na pista da direita. E sim, ele está mexendo no celular. Vai na pista da direita. Ajuda um pouco. Mas voltando aqui. Opa. Ficou claro e o farol apagou. E incrível como... Aí a gente vem para o Brasil.
Os últimos anos foram anos em que, se aproveitando da fragilidade e da inocência das pessoas, a gente veio de décadas muito liberais. A partir dos anos 70 até o início dos anos 2000, a liberalidade comportamental foi colocada num patamar que até para mim, que sou um cara relativamente liberal, se assustou. Quando você via a banheira do Gugu em 2002, onde pulavam peitos e bundas numa banheira para pegar sabonete, você percebia, quando você via que a atração era um rapaz com problemas cognitivos graves, chamado por todos de ET. Eram atrações de altíssima audiência, e para concorrer com isso, o Faustão colocava um menino coberto de pelos, aberrações. A gente olhava e falava, cara, a gente perdeu a mão. E a contrapartida disso, porque isso se aproveitava da ignorância da pessoa. Se eu estou vendo um menino coberto de pelos e o Faustão ali com ele, apenas e tão somente para falar que ele era coberto de pelos, eu tirava do canal, eu ia dar uma volta, eu saía. E a contrapartida disso, se aproveitando dessa ignorância, principalmente ignorância moral e social das pessoas, esse cristianismo se exacerbou. E, aliado a isso, a janela que se abriu foi do conservadorismo. Já que está dando tão errado, já que o negócio está tão feio, então vamos, de novo, caminhões aqui na faixa do meio, e eu não quero correr o suficiente para ir para a faixa da esquerda. Já estou no 49, faltam menos de 20 quilômetros para chegar. Era uma janela bacana aí. E aí nós temos esta ascensão. E deixo claro, me incomoda pouco o líder religioso regional de uma comunidade, porque ele muito mais ajuda socialmente mesmo do que erra ou atrapalha. E eu não estou julgando intenções. Agora, grandes líderes religiosos, cúpula católica, esse catolicismo carismático e esses mega empresários pastores que nós temos hoje, esses caras hoje surfam nesta ignorância que não melhorou. E isso é realmente assustador. 2024. Eu estava vendo ontem um vídeo sobre a história da Bíblia e um vídeo sobre a Inquisição. Historiadores, sem sentido, com sentido histórico, abordando o sentido histórico. E é engraçado como você consegue deturpar até a parte que ainda tem relativa utilidade, que é a última parte desse livro que o Ocidente respeita tanto. Não é engraçado, é triste. E é uma pena. 90% dos meus contatos profissionais no WhatsApp, e olha que eu tenho contato profissional porque eu tenho que ter contato de cada colaborador. E eu não tenho tempo para deletar o contato de cada ex-colaborador. No mínimo 90%
tem em seus status, ou seja, naquela marca d'água de seus contatos, citações bíblicas e religiosas. Dois aspectos básicos aqui. É sabido e é ciência de todo religioso, inclusive, que muito enorme parte do Velho Testamento traz conceitos e preceitos comportamentais que não caberiam nem no século, 3 séculos atrás, quanto mais agora. Não dá para fazer. Não dá. Mas a isso eles encaram apenas como isso era necessário na época. Mas as partes comportamentais que a eles interessam, que ainda dá para encaixar um pouco, porque as pessoas ainda aceitam, essas ok. Aqui tá certo pensar-se. Mas aqui na página ao lado, isso aqui é uma citação histórica do momento, era necessário, agora não é mais. Não tem nada escrito na frente que diz isso. Agora isso foi renovado. Tem, na verdade até tem, que é o Novo Testamento, que é a parte que explica a história e os preceitos morais, éticos e comportamentais de Jesus. E a segunda coisa é essa, que a parte mais moderna também é deturpada de uma forma a encaixar esse conservadorismo e esse ultraconservadorismo. Isso é assustador, porque um pastor falar que Jesus atualmente andaria armado é simplesmente jogar o próprio livro, a própria história do personagem principal fora. Não há uma citação de que ele separe alguém de alguém. Nenhuma. Apenas uma. E essa, a leitura é feita da forma mais hipócrita possível, que é a parte da expulsão dos vendedores de dentro do templo. E o que não são esses vendedores que ele expulsou do templo do que esses mega pastores que estão constantemente multiplicando os seus ganhos e os seus lucros graças ao templo, graças a ele, graças à mensagem. E as pessoas não conseguem olhar esse óbvio da maneira mínima possível. Ou seja, para mim é tão simples olhar isso e falar: não, dinheiro não, nenhum. A interpretação de que na Bíblia diz que o dízimo e tal, desculpa, nenhum. E, ok então. Contradições em cima de contradições. Não sei se eu liguei Lé com Cré aqui. O que eu estou tentando dizer é que a minha preocupação não é porque as pessoas são religiosas. A minha preocupação é que esses grandes líderes estão se aproveitando de uma forma tão descarada dos religiosos inocentes, vamos dizer assim, para formatar os seus conceitos de poder, porque poder junto com o dinheiro está junto. Não existe um poderoso que não tenha dinheiro. Não existe uma pessoa que influencia milhões de pessoas ou milhares de pessoas que não tire proveito destas milhares de pessoas. Gente, o Edir Macedo há 25, 30 anos atrás era um cara bem sucedido por ser inteligentíssimo, mas era um cara relativamente classe média baixa,
E hoje ele é dono de redes de televisão, rádio e de linhas de negócio. Banco. Isso não te faz pensar um pouco a obra? Porque a justificativa é isso, é para a obra, para ajudar os pobres. Gente, isso é projeto de poder, perpetuação do poder, do dinheiro deles mesmos. Utilizando da palavra de um cara cuja principal mensagem é a humildade. É a separação desses poderosos, desses vendedores. Eu levo aqui no meu Uber, principalmente de domingo. Domingo é o dia de levar as pessoas para as igrejas. Pessoas para templos. Isso não exclui os católicos, tá? Porque para você manter uma igreja, a edificação de uma igreja é caro. Mas ok, ali você recebe as doações e os donativos dos seus. Mas isso já passou do limite há muito tempo. Gente, desculpa, quando o seu pastor chega de carro esportivo na sua igreja, porque a grande sacada das últimas décadas foi o crescimento desse contexto de prosperidade. Quem segue essa linha cristã prospera, e aí eles começam a multiplicar essas coisas de prosperar, de pegar os exemplos de pessoas que tinham dificuldades financeiras e através quando começaram a frequentar a tal comunidade dessa igreja, prosperaram. E é uma coisa tão simples que assim, quando você começa a se doutrinar, é mais fácil prosperar financeiramente. Equilíbrio financeiro de uma pessoa vem muito dessa pessoa ser equilibrada, não ter gastos excessivos, e gastos excessivos, a maioria deles são de supérfluos. E um religioso que, através da doutrina dele, se mantém dentro da linha de trabalhar, ir para casa e ir para a igreja, esse cara gasta menos. Esse cara vai ter mais condições de poder guardar, de poder investir, de poder recriar esse fator. Isso é psicologicamente facilmente entendido. Não é difícil de entender, não. Mas nem quero entrar nisso. Eu levo pessoas para templos e igrejas monumentais. E parece que isso está longe de ser entendido assim, dessa forma tão tranquila. Mas enfim, é uma pena que ainda para viver bem a gente precise da religião. A pessoa olha e fala, só na religião, só frequentando esse X templo aqui é que eu vou conseguir melhorar minha vida. Porque no fundo, já até a coisa escancarou tão grande que antigamente a religião era apenas para garantir a vida eterna. Então beleza, eu sofro o quanto for necessário aqui, mas eu vou ter a vida eterna. Agora não. Eu entro para ter o conforto e as benesses deste paraíso aqui na Terra. A Universal é craque nisso. Eu entrei, eu comecei a frequentar e assim, consequentemente, eu prosperei e alcancei o conforto material aqui. Então tá bom. É isso, a minha preocupação é essa. Meu objetivo aqui não é criticar quem tem sua fé, tá tudo certo. Viva a sua vida. Não tente fazer as pessoas pensarem como você. Apenas viva a sua vida.
curte, desfrute da sua fé e dos seus momentos. Mas não vanglorie, não mistifique pessoas, líderes e nada disso. Não faça isso. Você está alimentando uma máquina tão poderosa e tão prejudicial para a sociedade, materialmente falando, para a evolução da sociedade, do pensamento humano. Você está atravancando isso se você tiver feito dessa forma errada. Valeu, falta 1,5 km para eu chegar aqui no meu cliente. Eu vou pensar se eu vou publicar isso. Não sei. Beijo do gordo. Olha a chuva.